Desembargadora Gáulia, na pessoa de quem cumprimento a todos os presentes, em especial aqui os integrantes da mesa, senhoras e senhores. O sociólogo espanhol Manuel Castells, já hoje aqui lembrado pelo professor Dr. Guilherme, inicia seu recente, pequeno grande livro intitulado Ruptura, a crise da democracia liberal, com a seguinte instigante e soturna passagem. Sopram ventos malignos no planeta azul. Nossas vidas titubeiam no turbilhão de múltiplas crises. Uma crise econômica que se prolonga em precariedade de trabalho e em salários de pobreza. Um terrorismo fanático que fratura a convivência humana, alimenta o medo cotidiano e dá amparo à restrição da liberdade em nome da segurança. Uma marcha aparentemente inelutável rumo à inabitabilidade de nosso único lar, a Terra. Uma permanente ameaça de guerras atrozes como forma de lidar com os conflitos. Uma violência crescente contra as mulheres que ousaram ser elas mesmas. Uma galáxia de comunicação dominada pela mentira, agora chamada pós-verdade. Uma sociedade sem privacidade, na qual nos transformamos em dados. E uma cultura denominada entretenimento, construída sobre o estímulo de nossos mais baixos instintos e a comercialização de nossos demônios. A este rol tão pouco alentador, ouso acrescer, guardadas as devidas proporções, ao menos um fator que penso deveras preocupante, especificamente no âmbito jurídico. Os graves vícios do neoconstitucionalismo contemporâneo, capazes, por exemplo, de levar 4 ministros de nossa mais alta corte a se acharem plenamente investidos em poderes suficientes para criar um novo tipo penal por analogia. Nem falarei aqui com maiores detalhes sobre a recente instauração de inquérito de ofício pelo próprio Supremo Tribunal, a ponto de me levar a pensar, não teria sido melhor se tivéssemos nominado esse nosso encontro como do justnaturalismo ao neoconstitucionalismo, uma caminhada rumo à ruína do Estado Democrático de Direito? Em recente artigo publicado pelo site Justificando e que mais recentemente revisto e ampliado, também disponibilizei em meu site www.marcospeixoto.com, no qual também compartilharei a presente manifestação com alguns acréscimos de citações e notas que aqui não disporei de tempo para referir, intitulado Mutação Constitucional em Malaparte, interrogação, ou nem tudo que é neo é novo, nem tudo que é novo é bom. Tive o ensejo de me debruçar com maior vagar, tempo que aqui não dispõe, sobre esta preocupação, isso é, os males e vícios do neoconstitucionalismo contemporâneo, sobretudo na vertente do ativismo judicial à brasileira, que, mais ultimamente, tem levado nossa Suprema Corte a uma anômala função de poder constituinte permanente, com o uso recorrente de mutações constitucionais para fazer valer o que alguns dizem provir de uma tal voz do povo. Nas palavras de Lênio Streck, passadas mais de 2 décadas da Constituição de 1988, e levando em conta as especificidades do direito brasileiro, é necessário reconhecer que as características desse neoconstitucionalismo acabaram por provocar condições patológicas, que, em nosso contexto atual, acabam por contribuir para a corrupção do próprio texto da Constituição. Naquele meu texto, ao qual, com a devida vênia, diante do estrito tempo aqui remeto os presentes, tive o ensejo, creio, de demonstrar que uma perigosa posição assumida por alguns ministros do Supremo Tribunal Federal tem origem em ninguém menos que Carl Schmitt, talvez o principal jusfilósofo do movimento alemão de direita, denominado nacional-socialismo, de triste memória, cujos estudos em matérias de poder constituinte, legitimidade e representação popular, após submetidos ao crivo das lições do filósofo italiano contemporâneo Giorgio Agamben, deixam transparecer o caráter profundamente autoritário daqueles que se dizem intérpretes privilegiados da vontade popular, sobretudo quando, sequer eleitos, se acham aclamados, um conceito schmittiano,
para, a partir daí, submeterem o texto constitucional a sucessivas alterações informais, visando, dizem, melhor adaptá-lo àquela vontade popular que afirmam ouvir e interpretar. Bem, basta lembrar que um dos últimos personagens históricos que se disse aclamado e apto a interpretar o espírito da comunidade de seu povo, o Volksgeistgemeinschaft de Hegel, foi o próprio Adolf Hitler, que, não por outro motivo, em especial agradecimento à doutrina erigida por Carl Schmitt, mas também a dedicação, entre aspas, de juízes como Roland Freisler, chegou expressamente a indagar, em tom retórico, que teríamos feito sem os juristas alemães. Justamente por isso, Denise Soares Vargas sustenta que a criação da ideia de mutação constitucional em fins do século XIX e início do século XX, em plena cultura alemã, serviu como fenômeno empírico para justificar a conduta do Reich alemão em desacordo com o programa traçado na Constituição. Mas o fato é que, como já tive o ensejo de afirmar no modesto artigo de minha autoria acima referido, ninguém duvida da possibilidade e até por vezes da necessidade de mutação constitucional a ser reconhecida e produzida pela Corte Constitucional competente, pois um texto contido na Constituição, como ademais qualquer texto legal, não pode permanecer parado no tempo, estático e insensível a mudanças sociais. Outro assim, como também lá esclareci, não se trata de louvar as decisões com as quais concordamos e criticar aquelas das quais discordamos, mas isto sim de defender a atuação do Supremo Tribunal Federal a partir de regramentos e pressupostos objetivos, como intérprete do texto maior e não como seu revisor permanente ou corredator. Exemplo com a devida vênia nítido de mutação inconstitucional se deu com a reinterpretação da cláusula de presunção de inocência, em que, por apertada maioria, decidiu o STF pela possibilidade de execução da pena de prisão a partir do julgamento em definitivo, porém ainda não transitado em julgado, por decisão em segundo grau de jurisdição, apesar do que dita de maneira cristalina, ao meu sentir, respeitados os entendimentos diversos, o inciso 57 do artigo 5º da Carta, segundo o qual, abre aspas, ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado de sentença penal condenatória, fecha aspas. Nem todos, contudo, discordam do novel entendimento da Suprema Corte. Por sinal, mais um exemplo de neo que não é novo, pois se trata de jurisprudência adotada até 2009, superada pelo acórdão lavrado pelo ministro Eros Grau no habeas corpus 84078, Minas Gerais, como veremos em seguida. Um de nossos ilustres palestrantes, por exemplo, o professor Dr. Guilherme Braga Penha de Moraes, defende que o princípio da presunção de inocência não tem o condão de obstar a execução provisória da pena privativa de liberdade que houver sido aplicada por decisão proveniente de órgão colegiado e, depois, impugnada por recurso extraordinário ou recurso especial ainda não ultimado pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça. Deixemos, por ora e estrategicamente, aqui de lado essa tormentosa questão em torno da constitucionalidade ou não desta nova, sem ser nova, repito, pelo que não se pode compreendê-la como verdadeira evolução constitucional, logo seria o caso de intitulá-la como involução constitucional. Voltaremos a esse tema mais adiante sobre outro enfoque. Nova, como dizia, a interpretação da Corte Suprema para trazer à baila outras três, não menos instigantes, ao meu ver, questões, para deixá-las com a devida vênia no colo de nossos ilustres palestrantes na forma de indagações que ora faço na qualidade de debatedor. A primeira delas, pode haver mutação constitucional no âmbito de cláusulas pétreas? Acredito ser pacífico dentre todos aqui que há limites textuais, semânticos à liberdade interpretativa de qualquer corte, ainda que de natureza constitucional. Como insiste em dizer Lênio Streck, não há grau zero de sentido para o intérprete, que interpreta o texto a partir do texto. Não há grau zero de sentido para o texto, que se insere em meio a uma tradição de significados e ressignificados de circunstâncias e contextos. Em outro artigo de minha autoria, intitulado O Surrealismo e o Supremo,
também disponível em www.marcospeixoto.com, tive o ensejo de lembrar que no livro Através do Espelho e o que Alice encontrou por lá, o genial escritor Lewis Carroll nos brinda com uma passagem magistral, através de um diálogo entre a protagonista e o famoso personagem Humpty Dumpty. Vejamos. Não sei o que quer dizer com glória, disse Alice. Humpty Dumpty sorriu desdenhoso. Claro que não sabe, até que eu lhe diga. Quero dizer, é um belo e demolidor argumento para você. Mas glória não significa um belo e demolidor argumento, Alice objetou. Quando eu uso uma palavra, disse Humpty Dumpty num tom bastante desdenhoso, ela significa exatamente o que eu quero que signifique, nem mais nem menos. A questão é, disse Alice, se você pode fazer as palavras significarem tantas coisas diferentes. A questão é, disse Humpty Dumpty, quem é o Senhor? Isso é tudo. Tomando isso como premissa, ou seja, que absolutamente ninguém aqui gostaria de se submeter à jurisdição de um tribunal Humpty Dumpty, poderia o Supremo Tribunal Federal, a pretexto da existência de uma alteração à vida na sociedade brasileira, que estaria atualmente a clamar, como se em algum momento tenha almejado o contrário, por menor impunidade, sim, entre aspas, impunidade, aqui mesmo, no país que possui a terceira maior população carcerária do planeta Terra. Alterar informalmente o texto constitucional em tema de garantia fundamental dos cidadãos, onde sequer o constituinte derivado poderia fazê-lo, por força do que estatua o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 de nossa Carta? Ou seria o caso de defender que também houve mutação constitucional nesse último texto da Carta Maior? Ou ainda, talvez, que seja o caso de igualmente admitir outra mutação em cláusula pétrea, qual seja a da separação de poderes, artigo 60, parágrafo 4º, inciso 3º. Este, o primeiro questionamento que trago. Para a segunda questão, partamos de novos pressupostos, ou seja, admitamos, para argumentar, que a nova interpretação conferida ao princípio da presunção de inocência é não só admissível enquanto mutação constitucional, como não viola várias cláusulas pétreas da Carta Maior. Adotando tais premissas, com as quais não compactuo, como aqui penso que já deixei claro, como ficaria, e aqui o busilis, o inciso 40 do artigo 5º da Constituição Federal ao dispor que, abre aspas, a lei penal não retroagirá salvo para beneficiar o réu, fecha aspas. Perceba-se que uma decisão de corte constitucional, como a que está em vias de ocorrer em sede de apreciação das ações declaratórias de constitucionalidade 43, 44 e 54, que requerem a declaração de constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, terá efeito vinculante e erga omnes, logo, força em tudo, similar à de lei. Assim sendo, não teria tal decisão de se submeter ao princípio da irretroatividade? Não seria o caso de se adotar, em se tratando de precedente judicial, a doutrina da superação para frente, ou prospective overruling? Ressalto que a matéria não é estranha à jurisprudência pátria, como você pode verificar da decisão monocrática lavrada pelo ministro Rosério Schietti Cruz no recurso especial 1073426, onde aquele ministro sustentou o seguinte. Aqui eu faço uma citação longa, mas aqui na palestra eu vou me limitar à seguinte passagem. Conquanto o overruling ou rejeição de um precedente judicial possua, geralmente, efeito retroativo, é mister incidir, em certos casos, a prospective overruling, de tal modo a aplicar a nova orientação apenas aos casos futuros. E como exemplos dessas situações, que justificam conferir efeitos ex nunc a uma nova orientação jurisprudencial, são citados os casos em que o precedente interpretava a norma penal de modo mais restritivo do que a que ora se considera ser a correta interpretação. Portanto, aqui fica outro questionamento aos nossos ilustres palestrantes. Uma decisão em controle abstrato de constitucionalidade adotada pelo Supremo Tribunal Federal, a qual se atribui força de lei em matéria processual penal com reflexos materiais, poderia retroagir
em malefício de réus em processos criminais? E, afinal, uma terceira questão. Seria a nova, velha interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal, o princípio da presunção de inocência, compatível com o princípio constitucional implícito de vedação ao retrocesso, o chamado efeito Cliquet pelo Conselho Constitucional francês, que já o admitiu, inclusive, como extensivo aos direitos de liberdade? Princípio este expressamente contido no artigo 30, fine, da Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1844, da ONU? Se formos ainda que muito brevemente historicizar a sucessão de entendimentos em torno da presunção de inocência, temos que, em fevereiro de 2009, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por 7 votos a 4, concedeu o HC 84078 de Minas Gerais, já acima mencionado, para permitir que um acusado, condenado em segundo grau de jurisdição, aguardasse em liberdade o julgamento de recurso especial extraordinário, superando, com isso, incidentalmente e, portanto, sem efeitos vinculantes, o até então pacífico entendimento jurisprudencial que subsistia desde antes da Constituição de outubro de 88, no sentido da recepção pela ordem constitucional do artigo 637 do CPP, em vigor desde 1º de janeiro, vou salientar, de 1942, e que ditava: o recurso extraordinário não tem efeito suspensivo e, uma vez arrazoados pelo recorrido os autos do traslado, os originais baixarão a primeira instância para a execução da sentença. Cumpre notar que esta alteração jurisprudencial no HC mencionado foi de tal forma bem acolhida pela comunidade jurídica que o Congresso Nacional, em maio de 2011, editou a Lei 12.403 para, dentre outras alterações, modificar a redação do artigo 283 do CPP, passando a constar a seguinte: ninguém poderá ser preso, senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou preventiva. Contudo, em fevereiro de 2016, portanto, 7 anos após aquele julgamento, quando da apreciação do HC 126.292 de São Paulo, também em plenário, o Supremo Tribunal Federal mudou novamente sua orientação, vencidos os ministros Marco Aurélio, Rosa Weber, Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, então presidente, agora para voltar a acolher entendimento anterior a fevereiro de 2009, no sentido da possibilidade de execução antecipada de pena privativa de liberdade após julgamento em segundo grau de jurisdição. E aqui algo estranho: sem declaração incidental de inconstitucionalidade dos artigos 105 da LEP ou 283 do CPP, que dizem exatamente o contrário. Ocorre que, como sustenta o professor Dr. Eduardo Ribeiro Moreira, outro de nossos ilustres palestrantes, a partir do surgimento do neoconstitucionalismo, pode-se falar em vedação ao retrocesso. Tida como princípio constitucional implícito, a vedação ao retrocesso alinha-se com a proposta de correção presente no neoconstitucionalismo. Não se pode mais voltar a um estágio constitucional anterior. Nenhuma calamidade a justifica, nem mesmo para combater as guerras. Nesse caso, são previstos o estágio de defesa e o estágio de sítio. Em tempos de paz, a Constituição deve se preocupar em ser cumprida, em alcançar a efetividade do seu texto, como maior prova de seu desenvolvimento civilizatório. Não se aceita mais viver em um Estado não democrático, exigindo-se princípios e instrumentos de garantias da cidadania e da dignidade humana, como mínimos objetivamente tutelados. Sem essa configuração institucional, não estamos diante de um estágio de neoconstitucionalismo. Por isso, os países que não se encontram nesse modelo não são neoconstitucionalistas. Essa conclusão é um desdobramento da impossibilidade de retrocesso. Ora, como vimos, a interpretação suplantada pela técnica do overruling em 2009, relativa à admissão pela garantia da presunção de inocência da possibilidade de execução da sentença condenatória confirmada em segundo grau, vinha desde antes da Constituição Cidadã. O entendimento firmado pelo plenário do STF a partir de 2009 até 2016, portanto, ampliou a garantia, a reforçou, a sedimentou em consonância à Constituição de 88. Seria legítimo, então, ou melhor dizendo,
compatível com a Constituição Federal e com os tratados e convenções internacionais firmados pelo Brasil. Ante a cláusula de proibição do retrocesso vigente ao menos desde 1988, que, em pleno ano de 2016, se retorne a uma interpretação fortemente restritiva daquele princípio constitucional anterior a 2009, seria legítimo retroagir a entendimento jurisprudencial que, ainda que sob nova e bela roupagem forte no direito comparado, portanto, de lege ferenda, na verdade, retrocede à redação do artigo 637 do CPP vigente em 1942. Ou pior, retroceder aos termos da ditadura militar brasileira, a Constituição outorgada em 1967, ou a emenda número 11 de 69, que sequer previam expressamente tal secular direito fundamental, que remonta pelo menos à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, ou caminhar para trás até a dicção das leis 5.941 de 1973, 6.416 de 1977, que começaram a abrir tímido espaço para a presunção de inocência em nossa legislação. Volto a salientar que, quanto às duas primeiras indagações aqui levantadas, meu entendimento pessoal se encontra detidamente explicitado naquele texto mais amplo já antes referido. Quanto à terceira questão, ora formulada aos palestrantes, fica a sua resposta aqui, por mim minimamente antecipada, para um futuro estudo, quiçá mais aprofundado e, por óbvio, no aguardo das ponderações dos palestrantes. Na minha modesta concepção, a clara e lamentável violação à cláusula implícita de vedação a retrocesso na atual posição prevalente, com louváveis votos vencidos, do Supremo Tribunal Federal quanto ao princípio constitucional da presunção de inocência. Estas são, em suma, as considerações, preocupações e indagações que trago a este oportuno colóquio, agradecendo mais uma vez o convite que me foi formulado pela desembargadora Cristina Gaulia e, por fim, a prestimosa atenção de todos vocês. Muito obrigado.